formas de. Talvez a mais fácil e bem inclusiva e confortável, porque o calor, né? O calor é bem forte, mas é fascinante. Eu queria que esse programa reverberasse assim nos ouvidos de quem esteja nos assistindo, porque é um outro Brasil inebriante. Eu me lembro de mandar fotos até para as pessoas que trabalham na agência, eles falaram assim, tem certeza que isso é Rio? Eu tenho, mandava para o grupo, quando tem um pouquinho de internet, tem certeza que isso é Rio? Eu falei, gente, porque tem horizonte no Rio. Que coisa maravilhosa, né? Então, é uma experiência sustentável, diga-se de passagem, mas sustentável em todos os sentidos, porque ela é inclusiva com quem vive no lugar. Tá. Então, eu posso definir, são 3 pilares. A observação da fauna e da flora. Eu digo observação. Né? Da fauna e da flora. Nunca interagir. Com uma exceção, que é o nado do boto, se ele aparecer. Se ele aparecer. Mas aí tem toda uma orientação, uma instrução. Tem toda. Gente lá para te orientar. Toda uma orientação. Esse que é legal, porque quando você vai... Então, você tem a experiência da selva com trilhas, sempre acompanhado com um biólogo e com uma pessoa da região. Né? Você tem essa experiência da observação da fauna e da flora, da interação com as comunidades ribeirinhas. E o interessante é porque você conversar com essas pessoas e como pode dar certo, porque eles são envolvidos economicamente no processo. Isso. Entendeu? Eu entendo. Isso que é o bacana da coisa. Voltando à exceção do animal, da observação na verdade, eles já iam... Onde é que você para ali, na maioria das vezes? Aquele ribeirinho, porque eles vivem ali. Então, o boto seria aquele cachorro do bairro. Eu sei como sabe? Então, ele coloca comida. Então, ele falava, olha, não sei se ele vem. Essa hora eu sempre coloco a comida. Então, eles vêm. Você fica nadando e, de repente, surge, sem tocar, sem nada, mas por conta da vontade do boto. Né? Aí eles explicam. Eu não vou dar muito spoiler. Não dá muito spoiler, não, porque senão por quando ele é rosa, por que ele não é rosa. Porque mas só provoca. Só provoca, é muito legal. Só provoca. É muito legal. Você tá nadando, de repente, ele gosta de gente, sabe? Ele não tem medo, não. Ele interage. Ele, de repente, ele faz uma curva assim, você toma aquele susto, aquela coisa áspera. É muito legal. Eu imagino que seja. Como é que esses cruzeiros no Amazonas facilitam uma verdadeira imersão nessa diversidade? Você falou dessa interação, não, dessa observação, né, da biodiversidade, do que tem da natureza com os ribeirinhos. Eu imagino que deve ser muito impactante essa cultura nossa com a cultura deles. Principalmente em termos de gastronomia, de comida. Exatamente. Embora no cruzeiro, como todo cruzeiro fluvial de exploração, tá? O cruzeiro fluvial em si, ele já é um cruzeiro de exploração, seja ele na Europa, seja ele aqui. Onde for. Porque se você entra, né, no caso do país civilizado, você vai entrando dentro das cidades pequenas que você não faria antes. No nosso caso, que estamos na selva, você vai comer comida fresca com ingrediente local. Isso. Mas tem também alguma coisa, ele é oferecido, ele é completamente diferente do cruzeiro grande, marítimo, que a gente imagina, não é self-service grande. Nada disso. Inclusive, dentro do próprio barco, a interação entre as pessoas, ela é muito maior. Porque está todo mundo ali com o mesmo objetivo. Então, você vai comer o peixe que o ribeirinho pescou, que o chefe foi lá e pegou. Ele vai te apresentar aqueles pratos, o que é feito. E também, para quem não é muito curioso de experimentações novas, tem ali alguma coisa a ser oferecida. Mas são peixes brancos, que a maioria que está ali para experimentar. Rio, né? Peixe de rio, peixe de rio. Menino, só para vocês terem uma ideia, só o tucunaré, que é o mais famoso, tem 14 espécies de tucunaré. Olha só. Aí tem uma sardinha, que eu não consigo pronunciar, eu fiz uma cola aqui, sabe? Vai. Uma sardinha aracu, que é maravilhosa, que é uma sardinha de água doce. Eu acho que é isso mesmo. Deixa eu pegar aqui minha cola, porque os nomes, gente, indígenas, é igual a gente falar japonês. É igual falar japonês. Eu fiz aqui, ó. A sardinha é cará-açu. Cará-açu. O aracu é um outro peixe, porque também tem o aruanã.
Entendeu? Então, assim, quando eu falo de peixe lá, o peixe pequeno são 5 quilos. O cará-açu, açu na linguagem indígena é grande, né? É grande. Mirim pequeno, açu grande. Mas eles não têm uma sardinha, que é uma sardinha maior, que eu não sabia que era sardinha. Cará-açu. O nome dela deve ser cará e cará-açu, porque deve ser uma sardinha grande. Exatamente. Exatamente. Eu fui saber que ela estava qualificada como sardinha lá. Que pra gente é um peixe, mas para ele. Mas talvez porque os peixes sejam tão grandes que, na proporção, né, da realidade deles, aquilo seja considerado uma sardinha. Ou pelos portugueses quando chegaram lá. Pode ser, exatamente. E aí a percepção de quem está nesse cruzeiro, de quem está nessa viagem, ao se deparar com essa realidade completamente diferente para ele? Primeiro, é um choque visual. Né? Eu vou só separar as duas possibilidades, porque existem duas formas hoje, nesse cruzeiro específico, de você explorar. Então, se você vira para mim e fala assim, Cláudio, eu sou alucinado com fauna. Então, eu vou te dizer para você, sobre o Solimões. Solimões é barrento, como tem mais barro, tem mais alimento, tem mais animal. Tá? Se você fala assim para mim, aí eu sou alucinado com a selva, com o visual, eu quero fazer mais trilha, aí eu falo, vamos para o Rio Negro fazer a Navilhanas, que é o Parque Nacional. Entendi. Tá? Então tem dois. Você vai ver animal? Vou sim, mas eu vou ver mais ave. Mais ave. E aí, o outro já vou ver mais bicho carnudo. Né? Também ave, porque, né? Não lógico, tem, ali é uma fauna... quase que. Nossa. É quase que, sei lá, um pleonasmo. Deve ser o paraíso. É muita exuberância da natureza. A formiga, vou dar um exemplo. Você vai descer, você sai, as expedições estão todas programadas, se adere ou não. Mas tá tudo incluído. Você sai, você vai fazer uma trilha. As formigas são over, sabe assim? É uma formiga, que a gente entende por formiga, e você leva, assim, 10 vezes o tamanho de uma formiga. É mesmo? Que sabe? Aí pra você... Os troncos, sabe? E o aroma. Se você vai fazer ali na Navilhana, eu me lembro de comentar com uma americana que estava comigo nessa trilha. E como eu morei lá quando era criança, meu pai era militar. Sim. E ela falava assim, como você não tem medo, né? Eu falei, não precisa ter medo, tá aqui, você não espanta, o bicho você não espanta. Exatamente. E aí eu falei assim, respira fundo. Aí ela respirou fundo. O nome disso é sândalo. Sândalo. Você entra numa selva. Lembra aquele cheiro do patchouli? Sim. Era raiz. Sim. Aquela raiz está ali. É uma raiz. Então, quando você vai entrando nessa selva e ele vai apresentando as raízes, as plantas medicinais, como é que faz, como é que marca o caminho. E muitas vezes são indígenas que estudaram, que hoje tem lá a própria Samsung, patrocina o EAD ali também e tal. E você vai ficando completamente, não tem como sair de lá completamente apaixonado por esse país. E a sustentabilidade, como manter essa sustentabilidade? Porque tem sempre aquele espírito de porco que quer jogar as coisas na água, que quer jogar fora, não sei o quê. Esse controle. Extremamente rigoroso. Extremamente rigoroso. Você é obrigado a assistir uma palestra, seja qualquer aventura que você vá praticar, ou você vá de outras formas, ou nós estamos falando especificamente do barco, né, desse barco, você é obrigado, a primeira coisa, antes do barco zarpar em Manaus, eles vão explicar, primeiro que as pessoas que optam por fazer esse tipo de viagem, a não ser que tenha sido muito desavisado, ela já é já tem interesses nesse sentido e quer fazer o seu melhor, né, quer dar o seu melhor, mas você é extremamente vigiado. Nesse sentido. Antes de qualquer coisa, eles checam tudo, você não pode levar nada. E a melhor época do ano para fazer esse cruzeiro lá? Tem uma época mais... Olha, a época... Porque ela tem a época de cheia e a época da seca. A época da seca. Quando a seca, eu digo que é o ano inteiro, salvo naquelas situações onde a seca é fora do normal. Tá? Quando dá o El Niño e a Ninha, que dá aquela bagunçada de uma forma geral... Né, é que aí eles até seguram. Sim. Eles até... nem fazem. E nem fazem, Claudinha, pra gente... Nossa, eu ia ficar falando disso aqui o dia inteiro, cara. Da série. Esse assunto da série. Da série, eu sou fascinado para ir naquele lugar lá, sinceramente. Para os ouvintes que agora estão aí acompanhando a gente, digamos que estejam sonhando acordados com a ideia de embarcar nessa aventura incrível pelo Amazonas.
Como a Flytour pode tornar esse sonho realidade para essa pessoa? A Amazônia, como toda e qualquer viagem, ela tem um pouco para cada um, dependendo do seu perfil. Então, você, aquilo que eu vou perguntar, né? Qualquer agente lá nossa perguntar, você gosta mais de animal ou você gosta mais de visual? Eu gosto dos dois. Dos dois. Você pode fazer o circuito completo. E tem outras formas da gente mesclar também. Mas se você também é ligado à gastronomia e à história e à cultura, eu sempre indico, a gente sempre indica ficar em Manaus, que também, gente, a cultura da borracha... e o barco passa. Eles montaram ali como era a exploração da borracha, para a gente ter uma ideia de como eles ficavam, como era feito aquilo ali. Aquilo não é uma coisa... eles pegaram uma ruína, reconstituíram, para que a gente tenha uma noção de como foi feito isso lá. Como foi feito o processo arcaico. Começou, né? Exatamente. Como foi feito isso lá e tal. E Manaus é uma cidade encantadora. Então, se você gosta e se interessa por gastronomia, a gente tem um roteiro. A gente tem um roteiro cultural, você não tem ideia do que é a música, a música clássica. A cultura deles. Eles têm programação internacional, gente, um ano inteiro. Um ano inteiro. Em Manaus e em Belém também. Mas no caso, eu estou falando Manaus porque o barco sai de lá, né? O navio sai de lá. O Gran Amazon, que é o barco em questão, sai de lá. Então, você tem uma forma de montar essa mesma viagem para cada perfil e tempo de viajante. Mas eu aconselho a conhecer a Amazônia, porque, afinal de contas, é o nosso país. Ela é desejada no mundo inteiro. Pulmão do mundo. Um berço de histórias, de histórias, né? De culturas que são nossas, originárias. E que a gente não conhece. Isso aí. Bom, é só procurar a Claudinha lá na Flytour Turismo, que você vai saber de tudo, se programar e fazer essa viagem. E quem sabe depois você conta pra gente aqui, hein? Seria até interessante, né? Trazer alguém aqui para contar qual foi a sua... Como é que foi essa experiência? Claudinha, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Aqui. Espero a sua volta aqui em breve. Sempre que me convidar, pra estarei contar mais aqui. novidades. Um abração para você. Cláudia Vichansky, da Flytour Turismo, falando conosco. Entrevista do dia, na Rádio Transamérica Juiz de Fora.